Essas expressões estão dizendo que a gente está num processo, que aquela pessoa estava num processo de embranquecimento e sobrou um resquício de negritude. Por que não podia ser nariz de branco ou boca de branco? Ou seja, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Eu ouvia isso, né? Eu ouvia isso na minha família, né? Ou seja, eu ouvia, ela falou, olha, a Priscila nasceu claro, mas ficou com nariz de preto, ou seja, ela ficou com algum resquício racial. Isso eu vim de uma família predominantemente negra, predominantemente da escola de samba, e a gente tinha essa reprodução de estereótipos racistas dentro da nossa própria família e sem saber. Né? E sem saber que estava sendo alimentado por isso. Então eu acho que isso, eu falo isso não no sentido de vitimização, mas eu falo isso no sentido de mostrar o quão a nossa tarefa como militantes ou como educadores que estão chegando agora para a educação básica é importante com esse tema. Como esse tema ele não é um tema lateral na maneira como a gente constrói a igualdade no Brasil. Né? Esse tema é fundamental. Por exemplo, olha, é só a gente imaginar, a gente tem muito trabalho de desconstrução de imaginários racistas no Brasil. Se eu falar para você, imagina a criança que está numa propaganda de sabonete infantil, imagina uma criança no doação do Criança Esperança. São duas crianças diferentes. Por que são duas crianças diferentes? Né? Por que esses lugares, a gente reforça esses lugares cotidianamente, inconscientemente, sem saber? E a reprodução desses espaços sociais coloca um desafio muito sério para a gente. Porque não é possível a construção de uma sociedade democrática com racismo. Ou uma sociedade é racista ou ela é democrata. Não tem como compatibilizar essas duas coisas. Por isso que eu fiz da minha trajetória profissional e da minha caminhada de militante, escolhi o campo da educação para intervir, porque eu acho que é nesse espaço que a gente consegue desconstruir imagens. É chegar numa escola de educação infantil, falou, por que só tem um tipo de boneca aqui? Por que só tem um tipo de boneca, gente? Pelo amor de Deus! Inclusive, eu cheguei em escola de educação infantil que só tinha boneca que não parecia com ninguém da sala. Eu falei, gente, mas como que é isso? Ou seja, não tem um loiro na sala e só tem boneca loira. Por que isso? Ou seja, como a criança... E quem é da educação infantil entende que a criança vai construindo uma ideia de si a partir do contato visual com o que tem disponível. Né? Ou seja, como que a gente vai reproduzindo determinados padrões, determinadas práticas que acaba assim no seu cotidiano inconscientemente reproduzindo práticas que são racistas e danosas. No campo da educação isso é lastimável, porque isso assim é muito danoso. Eu já cheguei em formação onde a professora falava assim, olha, era uma coordenadora pedagógica, ela chegou para mim e falou assim, olha, Wanderson, é o seguinte, a minha filha, olha o nível de alienação, ela falava assim, olha, a minha filha está passando cândida na pele para ficar clara, mas eu acho que não é porque é racismo, é porque eu acho que ela quer ficar igual a Xuxa. Eu falei, e essa mulher era uma coordenadora pedagógica, eu falei, que percepção de educação ela está passando para os alunos que ela tem na sala de aula? Se ela não consegue se dar conta da violência que a filha dela está fazendo com ela própria, como ela vai conseguir, né, intervir nesse campo? Então, e aí eu repito de novo, e eu vou falar isso mais algumas vezes, quando a gente está tratando de questão racial no Brasil, a gente não está falando só do negro, a gente está falando de uma ideia de uma sociedade mais humanizada, de uma educação mais democratizada, de um espaço de uma sociedade mais tolerante. Esse é o ponto que está por detrás da questão racial negra.
Né? É isso que, na verdade, que nos une e que faz esses eventos, mais do que a celebração da cultura afro-brasileira, que eu acho super importante, mas é sim, de fato, um desafio de construir uma sociedade igualitária. Né? De construir uma sociedade onde todos possam, de alguma maneira, viver de uma maneira menos desigual e menos violenta entre si. Né? Eu de novo, só para fechar, eu trago o último exemplo, para a gente abrir para o debate. Eu vou voltar para a ideia da educação infantil, porque como eu venho da militância da educação, eu acho que esse é um espaço importante de intervenção. Eu cheguei numa sala de aula para fazer uma formação com a professora lá na região metropolitana de São Paulo, uma sala de professores de educação infantil, e eu falei, olha, eu vou fazer a formação sobre relações raciais, ela falou, não, você vai vir trazer um problema que as crianças não têm. Entre as crianças esse problema não existe, todo mundo é igual, a gente brinca, tal. A gente tinha 6 encontros, 2 a gente gastou brigando se era importante ou não discutir relações raciais na educação infantil. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma tarefa, se vocês acharem que não interessa, que não tem problema nenhum, a gente para por aqui, encerra o trabalho, eu vou para minha casa, vocês vão para a sala de aula de vocês e a gente termina por aqui. Eu falei, vocês vão chegar na sala de aula de vocês, crianças de 4 e 5 anos, vão chegar na sala de aula de vocês e vão pedir para eles escreverem assim: qual é a contribuição do índio, do negro e do branco para a sociedade brasileira? O que o negro contribuiu para a sociedade brasileira, o que o branco contribuiu para a sociedade brasileira e o que o índio contribuiu para a construção da sociedade brasileira. Na semana seguinte nos encontramos, eu falei, e aí pessoal, como é que é? Eu falei, professor, eu acho que a gente vai ter que continuar o curso aí. Eu falei, por quê? Eu falei, porque é o seguinte, olha, com relação ao índio, o índio cuida da natureza, gosta do banho, gosta dos animais, etc e tal. Falei do negro, o negro criou o samba, criou a festa, criou o carnaval. Falei o branco criou a política, criou a cidade, o branco tem dinheiro. Ou seja, vocês estão vendo? Vocês estão vendo, né? É disso que a gente está falando, é daqui que a gente vai partir. Né? Eu falei, e sabe qual é a culpa disso? Não são das crianças. E nem dos pais dela. Não adianta eu falar que a culpa é dos pais, a culpa é da escola. Sabe por quê? Porque a escola cria o dia do índio, cria o dia do negro e o resto é do quê? Então eles estão absolutamente certos, são ótimos alunos, inclusive. Gente, eu vou encerrando por aqui só para abrir para o debate, mas eu agradeço demais. Eu acho que, enfim, eu quis um pouco só levantar a bola para a gente ir conversando, mas eu acho que esse é o ponto. Tem um filósofo chamado Frantz Fanon, que ele diz uma coisa que eu acho muito importante, eu guardo para mim. Ele é antiliano, né? Das Antilhas. Ele vai dizer assim, não existe sociedade meio racista. Ou uma sociedade é racista ou ela não é. Né? Então assim, e eu acho que isso a gente pode trazer isso para eu geralmente quando trabalho na área da educação, eu sempre trago para a pedagogia. Eu falo, olha, não existe numa sociedade racista, ou você tem uma pedagogia antirracista, ou você tem uma pedagogia racista. Ou você tem uma postura antirracista e preocupada com a questão racial, ou necessariamente você, mesmo sem querer, vai estar reproduzindo valores, lugares, estereótipos que impedem que a gente tenha de fato uma sociedade igualitária. Muito obrigado. Eu vou passar para o Manuel apresentar a Fátima, que teve um problema de transporte no nosso país, né? Que vai explicar. Depois a gente abre para o pessoal para perguntas, intervenções. Dá para ver aqui o filme, Batite? Não. Aqui mesmo. Isso. Mas não muito. Pronto. Pessoal, boa noite.
Na realidade, como o professor João Batista falou, teve um problema no transporte da professora Fátima. E só para lembrar, o nosso seminário de hoje é em comemoração, em alusão ao dia 21 de março, e principalmente comemorando o terceiro ano do NEAR. E a gente está aqui, organizamos com muito carinho, com a parceria da UDM, coordenada pela professora Paula. E nós agradecemos desde já. Vou passar a palavra à professora Fatinha, que ela veio de longe conversar conosco. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de, a princípio, não vou me explicar muito para a gente não perder tempo com essa questão do traslado, né? A gente está vindo de Brasília, viemos de ônibus, o ônibus quebrou e aí, felizmente, a gente teve um atraso. Mas, para que vocês saibam quem eu sou a Fátima Barros, sou quilombola, sou da Ilha de São Vicente, do município de Araguatins, Tocantins, do Bico do Papagaio, sou conterrânea aqui da maioria do grupo. E gostaria, sim, a princípio, de agradecer ao professor João Batista, que é o coordenador do NEAF, agradecer ao professor Manuel, presidente da Associação Negra Cor, professora Thelma, toda a equipe da associação, e agradecer também a presença dos meus primos que estão aqui no plenário, né? Estão na plenária, são da Ilha de São Vicente, são quilombolas da nossa comunidade. E é um grande desafio estar aqui, gente, não é fácil não. Na realidade, a gente está aqui para compartilhar um pouco das nossas experiências. Eu não sou uma palestrante, na realidade, eu sou uma quilombola que trabalha com essa temática sobre quilombo. Sou pedagoga, sou pós-graduada em docência do ensino superior, moro atualmente em Brasília e venho desde 2010 trabalhando com a minha comunidade e prestando assessoria para outras associações de quilombo. Esse trabalho dentro das associações, ele é um trabalho árduo, porque nossas comunidades, vocês conhecem a maioria realidade, são comunidades de difícil acesso, são comunidades muito pouco assistidas pelo governo e a gente tem muitos desafios. Então, o meu tema é justamente esse, tratar dos desafios das comunidades quilombolas. Quais são esses desafios que nós presenciamos? Se você pegar um recorte histórico, e não vai dar para fazer um grande recorte, mas se você pegar desde 1888, período em que foi abolida a escravidão negra, vale ressaltar que a escravidão negra no Brasil, o Brasil foi o último país que aboliu a escravidão negra, um escravo vivia em média 18 anos. Então, assim, é uma coisa bárbara, é uma coisa horrível. Não existe essa democracia racial que a gente sempre ouviu falar, isso não existe. Nós ficamos, sim, à margem de vários bens como educação, bens culturais, financeiramente nós tivemos muitas perdas. O negro era proibido, inclusive, ter terra, né? Os impostos que eram cobrados sobre os negros foram justamente os impostos que se tornaram cotas para trazer os europeus para ocupar as vagas de emprego, e aí eles foram remunerados e tiveram direito a cotas. Então, tudo isso, a história, a escola, via de regra, ela não trabalha isso com essa profundidade. Isso não é dito para a gente. Então, tem muitas pessoas, não se espantem no Brasil inteiro, quando você chega, tem gente que não sabe do que se trata a questão quilombola. Não sabe, às vezes já ouviu o nome, mas não sabe quem nós somos. É aquela coisa, nunca vi, só ouço falar, né? Então as pessoas só escutam isso. Elas não se aprofundam, não têm uma sensibilidade. E aí o Brasil, o governo brasileiro, infelizmente, ele via de regra, ele faz alguma lesão contra os direitos, e principalmente contra os direitos humanos. Esses direitos humanos que são concedidos para a gente é a partir do momento da moradia, o direito à casa, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à vida. Isso tudo nos é negado. E aí, como que começam os desafios? O primeiro desafio das comunidades quilombolas é a nossa autodeclaração. O momento da gente se tornar uma comunidade quilombola, esse é um momento bem árduo para a comunidade. Não é só você falar assim, a minha comunidade é quilombola, você precisa provar, e é uma autarquia do governo que tem que te dar isso. Então, assim, termina que a gente sente como se fosse uma lesão desde o momento da autodeclaração.
mas a gente trabalha isso de uma forma, tenta trabalhar da forma mais tranquila possível, com a mediação dos órgãos do governo, da autarquia Fundação Cultural Palmares, que hoje é a autarquia responsável pela nossa certificação. Esses processos são encaminhados, tem uma tramitação, existe uma portaria, onde essa portaria, o que acontece, de que forma que é feita essa portaria? Você tem que criar a associação, você tem que fazer uma ata, e a comunidade tem que assinar essa ata, se autodeclarando quilombola. Quando isso acontece, essa documentação é encaminhada para a Fundação Palmares, que na sequência vai analisar esse pedido. Atualmente eles precisam fazer uma visita campo na comunidade, e após essa visita, se for definido que a comunidade tem todos os traços, as características de quilombo, essa comunidade recebe a identidade cultural, que é uma certidão publicada em diário oficial. Então isso é legal, isso é lei. A gente não se torna quilombola assim da noite para o dia. Então tem um processo jurídico que a gente tem que acompanhar e tem que seguir de acordo com as normativas da portaria. O outro passo, na sequência, é a luta pela terra. O quilombola, principalmente o quilombola rural, porque nós temos quilombos urbanos e quilombos rurais. Os quilombos urbanos, eles seguem a mesma questão para fazer a autodeclaração, todo o processo, mas quando chega na titulação é diferente, porque o espaço que eles ocupam, que já está no meio de uma cidade, é diferente o processo de tombamento do processo da titulação de um quilombo rural, que tem a ver com a questão da terra. E aí nós batemos no ponto mais crítico, talvez, que é o ponto da segurança desses quilombolas. Todas as vezes que a gente parte para o momento do embate, que é o momento onde a gente tem realmente que buscar a luta pela terra, via de regra, tem ameaças. Por quê? Porque você está batendo no latifúndio, e o latifúndio não aceita perder suas terras, não. Não adianta se dizer, mas não tem latifúndio. Tem latifúndio sim, tem latifúndio no Brasil, e nega o nosso direito, tira o nosso direito, tira direito de quilombola, tira direito de pescador, tira direito de quem está na terra trabalhando, do pequeno proprietário, tira o direito do índio. Então tudo isso é negado para essas comunidades. E essa é uma das nossas preocupações. Então por isso, mesmo sendo uma pedagoga, educadora, o meu trabalho é voltado para a educação. Hoje eu não trabalho na educação formal, eu sou uma educadora social, eu trabalho com um projeto para mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas, mesmo com esse trabalho, eu fiz, a base do meu trabalho é a luta pela terra. Então eu faço parte de um grupo, que é um grupo formado por quilombolas do Maranhão e de mais 9 estados. Esse grupo é a Articulação Nacional de Quilombo. Nós somos um grupo novo, nós acreditamos em mudanças com relação à titulação, com relação à busca de direitos, e a gente vem fazendo o trabalho já desde 2012, que a gente vem se formando enquanto grupo e buscando esses direitos. Além do direito da luta pela terra, vale lembrar também a questão relacionada às políticas públicas. Nós temos várias políticas públicas que foram implantadas. A partir da criação da CEPIR, que é a Secretaria de Política de Igualdades Raciais, que trabalha também com os quilombolas, apesar de trabalhar com outras demandas, com outros povos tradicionais, a partir desse momento você tem uma luta em torno dessas políticas públicas. E toda a luta quilombola, a gente não pode desmerecer o papel do movimento negro na consolidação da luta quilombola. A luta quilombola foi instituída a partir do momento que o próprio movimento negro ele começou a buscar essa origem, começou a trabalhar isso em foco e colocou como pauta também as questões das demandas quilombolas. E, na sequência, o povo quilombola sentiu esse desejo de ser protagonista desse processo. Porque também nós não podemos, uma coisa que eu digo sempre na minha comunidade, nós queremos todos. A gente agradece muito as universidades, agradecemos os parceiros de ONGs, agradecemos todas as pessoas que vêm para a luta conosco.
mas nós não entregamos a nossa luta ela é nossa. A gente vai estar sempre na linha de frente da luta, a gente vai sempre lutar pela terra, vai sempre lutar pelos nossos direitos e vamos estar sempre à frente dessa luta. Ainda que isso signifique mudança na sua vida pessoal, ainda que isso signifique algumas desarticulações em relação a outros setores da sua vida, mas faz-se necessário que os quilombolas tomem essa luta para si e esteja à frente dessa luta. Então a gente vem fazendo isso. Aí dentro das políticas públicas, eu gostaria apenas de destacar uma política voltada para a educação, considerando que nós estamos aqui num público acadêmico, dentro de uma universidade. Destacar também o papel no Tocantins. Eu tenho muito orgulho de ser tocantinense. Sempre falei que eu incorporei muito bem essa coisa de ter... Eu nasci goiana, né, porque nasci antes da divisão. Não sou tão velha assim, mas nasci antes da divisão. E aí, com isso, quando foi feita a divisão, eu incorporei bem essa mudança. Eu sou uma tocantinense de coração, assumo, e uma das coisas que eu falo em todos os lugares que eu vou é da importância do papel da Universidade Federal do Tocantins frente a essa questão da inclusão. Porque uma coisa que nós percebemos é a forma como a universidade tem política específica para a inclusão de quilombolas, tem política específica para a inclusão de indígenas, que foi a primeira cota que foi estabelecida, e na sequência, o ano passado, a gente já teve os primeiros alunos quilombolas tendo acesso à universidade através desse direito a essa cota. Fora essa cota, além dessa cota, para além da cota, a gente tem a cota permanência, que é uma cota específica para alunos quilombolas. Todos os alunos quilombolas que estão em universidades públicas, eles têm direito à cota permanência. A cota para alunos de baixa renda é uma cota de apenas de R$ 400, e a cota para o aluno quilombola é de R$ 900. Mas para que ele tenha acesso, ele tem que levar a tramitação da lei. Existe uma lei, você faz a sua autodeclaração, você faz uma declaração de 5 pessoas da sua comunidade explicando que você é quilombola. Essas 2 declarações são encaminhadas à Fundação Palmares, que emite uma 3ª declaração. A gente devolve essas 3 declarações. A universidade dá entrada junto ao MEC e é gerado um número de benefício e o aluno passa a ser beneficiado. Na Ilha de São Vicente, atualmente, nós temos 7 jovens que são beneficiados pelo programa. Tem minhas 2 sobrinhas, Letícia e Cristina, que são filhas da minha sobrinha, são minhas sobrinhas netas. Elas já estão na Universidade Federal, elas moram na Casa do Estudante em Palmas. Uma faz jornalismo e a outra faz administração. Tem acesso à bolsa, moram na Casa do Estudante. Então, tudo isso são mudanças de postura. Porque se você fizer uma retrospectiva a anos anteriores, você não via essa possibilidade de um jovem que sai de uma comunidade ser inserido numa universidade pública. E aí eu falo para vocês, eu ingressei numa universidade pública antes desse sistema de cota, mas era muito difícil. Eu fiz a minha faculdade na UFG e lá nós éramos 2 alunas negras na época que eu fazia o curso. A gente era apenas 2 no universo, num curso que era um curso considerado, inclusive não é um curso de ponta, né? É considerado um curso de educação, um curso mais de base. Então isso é importante vocês perceberem. Fora isso, a gente tem todas as políticas, Luz para Todos, a gente tem o programa Brasil Quilombola, não vai dar para falar, mas é um programa que inclui todas as políticas públicas que o governo federal tem, através da CEPI, em parceria com os outros ministérios. São 28 que fazem parte dessa parceria, e aí você tem vários tipos de política pública que vem desde o direito à Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, tarifa reduzida, entre outras políticas. Fora isso, nós ainda temos a possibilidade do acesso de verbas através da captação de recursos de projetos. Como que se dá esse tipo de captação? É uma associação, que pode ser quilombola, vai captar uma determinada verba através de um chamamento público, faz-se um projeto, e atualmente, por exemplo, o meu projeto no Tocantins é um projeto pela Secretaria da Mulher. Esse projeto da Secretaria da Mulher, ele me disponibilizou R$500 mil, e atualmente eu estou capacitando 1.620 mulheres no Bico do Papagaio, em 12 municípios do extremo norte do Tocantins. Então, assim, existem várias possibilidades. A gente gostaria de deixar para vocês
essa esperança, mostrar para vocês que tem possibilidade sim de se trabalhar o social, de se lutar por direito, de se buscar essas políticas públicas. Então, gente, a fala realmente é rápida, eu estou tentando sintetizar o tempo, mas assim, vou ficar aqui até amanhã. Se alguém tiver perguntas, se alguém quiser conversar comigo, a gente pode sim sentar separadamente, conversar com mais calma, para a gente poder não mudar o ritmo do que foi planejado para as atividades aqui do evento. Agradeço a todos, agradeço ao professor. Tem uma situação que o professor Manuel gostaria que eu colocasse, e eu vou colocar brevemente. Nesse momento não, nos últimos 12 anos, os direitos quilombolas, eles têm sido atacados não somente nas ameaças, não somente no verbal e não somente na parte da violência. A gente também tem alguns ataques, que são ataques jurídicos, né? São dentro da legalidade. Tem um partido especificamente que faz parte da bancada ruralista, que é a bancada formada por mineradores e formada por fazendeiros. Essa bancada do DEM, eles criaram 2 projetos. Um projeto de lei, que é chamada PEC 215. A PEC 215, pessoal, só para vocês entenderem, posso continuar? Obrigada. A PEC 215 é um projeto de lei da bancada ruralista DEM. Ele foi criado no aspecto de tirar do governo federal o direito da titulação das terras quilombolas, das terras indígenas e das áreas de conservação ambientais. Porque hoje, quem determina a parte da titulação dessas terras é o INCRA, que é ligado ao MDA. Essa autarquia INCRA é um instituto, foi criado para titular terras, para fazer a reforma agrária. Tem controvérsias, né, porque a gente não teve isso no Brasil até hoje, porém, está na mão do governo federal a nossa titulação. E aí a bancada ruralista, ela tem a intenção de tirar do governo federal, passar para o Congresso, e assim eles teriam o direito, definiria quais seriam as áreas tituladas, onde seriam essas áreas. Para a gente não é bom, porque essa bancada hoje ela é muito forte, ela tem outros parceiros dentro de outras bancadas, e se eles ficarem com esse direito, basicamente a gente vai ter uma quantidade de comunidades indígenas e quilombolas sendo retirada das suas terras, porque quase todas as comunidades nós sofremos a gente responde a algum processo. Esses processos, via de regra, são de reintegração de posse. Eles querem retirar nós daquele nosso espaço onde nós estamos localizados secularmente. A minha comunidade, por exemplo, está desde 1888 na ilha de São Vicente, mas nós fomos despejados em 2010. Vale ressaltar que nós perdemos as terras, ficamos por 90 dias fora do território e depois retomamos. Mas aí existe um artigo da Constituição Federal de 88, que é o artigo 68, ele diz o seguinte, das disposições transitórias desse artigo. Ele fala que é de obrigação do governo federal titular, desentrusar as terras quilombolas, os territórios quilombolas que estejam ocupados pelos seus remanescentes desde 88, né? Porém, ele fala especificamente em que estejam ocupados. Se nós formos despejados, nós perdemos o direito do território. E aí a gente perde o direito da terra. E se aí, quem não gosta da gente é quem vai titular, provavelmente essa pessoa não vai nos dar essa terra de volta. Então, sabendo disso, a gente, nos últimos 12 anos, sempre teve um grupo de enfrentamento contra isso. A gente senta com os deputados, discute,
quando não dá, a gente vai para lá, fica na porta, luta, tenta de todo jeito. Fizemos dança da chuva em dezembro, alagou Brasília, mas não votaram, né? É isso, os indígenas são muito articulados, teve um movimento muito grande. Eu estive com eles durante 20 dias na porta do Congresso, inclusive tinha quilombolas do Tocantins, tinha de todos os estados. Foi feito um trabalho, a polícia fez um enfrentamento, teve índio preso, a gente correu, gás de pimenta e companhia. Então, tudo isso. Agora, tem uma outra, além dessa PEC,